Sou Mércia Soares, vice-presidente do Conselho dos Leigos da Arquidiocese de Manaus, colaboradora do SARES, uma obra dos jesuítas, Serviço Amazônico de Ação, Reflexão e Educação Socioambiental, e estou aqui para conversarmos um pouco sobre a campanha da fraternidade deste ano. Este ano, a Igreja traz pela terceira vez o tema Fraternidade e Fome. Em 1975 foi a primeira vez. E paralelo aconteceu também o Congresso Eucarístico com o mesmo tema, Repartir o Pão. Em 1985 foi a segunda vez que a Igreja retoma o tema Fraternidade e Fome. E agora, em 2023, Fraternidade e Fome, trazendo mais uma vez o mandato de Jesus, dai-lhes vós mesmos de comer. Cada ano veio trazendo Jesus apresentando, alertando e mostrando a necessidade de seguir a Ele. Este ano, mais uma vez, devido nós estarmos também com 33 milhões de brasileiros passando fome. Observem, 33 milhões de brasileiros passando fome, em estado de insegurança alimentar grave. Em estado de insegurança alimentar, nós temos em torno de 123 ou 126 milhões de brasileiros. Como que a gente classifica esse estado de insegurança alimentar? Então, a insegurança alimentar no nível leve é quando você tem o seu alimento naquele dia, mas não tem a certeza de ter no dia seguinte. Imagina a família comer naquele dia e não saber se vai comer no dia seguinte. O estado de insegurança, o nível moderado, é quando na família você começa a tirar do adulto para dar para a criança. Então nós temos muitas famílias nessa situação. E estado de segurança grave é aquela família que não tem o que comer. Então 33 milhões aí. É muita gente. E aí a Igreja, no seu ofício de tutela, qual o ofício de tutela da Igreja? Alertar para que algo, dizendo à sociedade, olha, algo está errado. Porque o direito à alimentação é garantido em Constituição Federal. Foi elevado à Constituição Federal na emenda 64 em 2010. Lá no artigo 6º da Constituição Federal, foi elevado a alimentação como direito humano. É comum a gente sentir fome, claro, porque é um alerta para o nosso organismo de dizer, o organismo, teu corpo está precisando de nutriente, o teu corpo está precisando de algo para subsistir. Mas não é comum passar fome. É comum ter a fome, mas não é natural não ter o que comer. E nós não podemos, a Igreja não permite que isso se naturalize. Então, como direito garantido, a Igreja vem mais uma vez no seu ofício de tutela dizer, alertar a sociedade e denunciar para que o Estado público garanta também a alimentação. E nós, como cristãos, somos, eu digo até convocados, não é simplesmente convidados, mas convocados pelo nosso próprio Jesus, aquele que a gente segue como libertador, como redentor, como aquele que diz que cuida do seu irmão. Se o seu irmão está passando fome e você está me comungando, então está incompleta, dizia lá São João Crisóstomo. E um padre chamado Padre Arrupe, inclusive um padre jesuíta, ele disse, se você comunga, se você recebe a Eucaristia e você vê seu irmão com fome, então algo está incompleto, a sua Eucaristia está incompleta. Ou seja, ele alerta nós cristãos, está alertando nós cristãos para a responsabilidade social da Eucaristia. E isso é belo, porque nesse período da Quaresma a gente precisa estar verdadeiramente cumprindo esse mandato de Jesus, dai-lhes vós mesmos de comer. A Igreja, nós cristãos,
católicos, romanos, somos chamados a atenção para esse tema, principalmente no tempo da Quaresma. Nesse período da Quaresma, nós somos convidados a viver, alguns chamam de trinômio, outros chamam de tripé. Eu gosto do tripé porque ele dá o apoio, ele dá o sustentáculo, ele sustenta algo. E é para sustentar a nossa fé. E esse tripé, ele é a oração, o jejum e a esmola. Na esmola está o sentido da caridade, o sentido da penitência, o sentido da partilha. Então, nós somos seres corpóreos e espirituais. Nós nascemos para a transcendência. E nesse período nós somos convidados a exercer a nossa fé de forma concreta, olhando para o nosso irmão. Nós cremos no Cristo ressuscitado. Ele morreu na cruz. A cruz, ela tem essa forma. Ela tem uma forma vertical e horizontal. Vertical, a minha relação com Deus, a minha oração, o meu exercício espiritual. E horizontal, a minha relação com o irmão. Então, eu preciso estar nesse complexo de relações. A minha relação com Deus, a minha relação com o irmão, a minha relação com o meio ambiente, a minha relação com todos que vivem ao meu redor, com o meu ambiente de trabalho, com o meu ambiente de fé. Então, somos seres relacionais. E nesse convite do ser relacional, nós somos convidados a exercitar a nossa conversão. A nossa conversão, ela nunca para, ela inicia e é constante. Então, nesse tripé, nós precisamos exercitar concretamente a nossa caridade. Então, como eu disse, nós somos seres corpóreos e espirituais. Enquanto corpóreos, nós vivemos nessa terra. Tem um salmo, o Salmo 90, que ele diz assim: a nossa vida aqui, 70 anos é o tempo da nossa vida, 80 anos se ela for vigorosa, e a maior parte deles é fadiga inútil, pois passam depressa e nós voamos. Então nós temos um tempo limitado aqui, seres corpóreos e espirituais, para transcender, para ver o sobrenatural, para sentir. Nós acreditamos na vida eterna, mas nós precisamos então morrer para ter a vida eterna, que nós somos limitados. Enquanto seres corpóreos, nós precisamos aqui viver em comunidade, viver em comum. Então, partilhar os bens comuns da sociedade. Quais são os bens comuns da sociedade? Casa, teto, trabalho, comida, terra, teto, trabalho, comida, educação, saúde, alimentação. Todos nós precisamos desses mesmos bens. Por isso que chamamos bens comuns. Então, esses bens comuns é que nós precisamos estar vivendo e trabalhando para que todos usufruam da mesma forma, de forma equitativa. E isso é distribuição de renda. E isto é viver com dignidade. Então, que todos possam ter o bem. Nós somos convidados, então, a viver. A campanha da fraternidade alerta, nós cristãos, nos alerta para essa vivência espiritual, seres corpóreos e espirituais, enquanto aqui vivermos esse bem comum. E aí, para fazer essa distribuição do bem comum, nós precisamos também, juntos, reivindicar por políticas públicas. Então, o texto base, ele traz esse alerta também de que forma a gente pode estar participando ativamente da sociedade, na política. Não vamos criminalizar a política. A política, ela é boa porque é a forma como nós organizamos a nossa cidade. Então, enquanto tem gente com fome, enquanto tiver família passando necessidade, com insegurança alimentar, significa que nós não estamos trabalhando de forma fraternal e não estamos universalizando o direito à alimentação, que é direito nosso, é direito garantido por necessidade também. Esse tempo da Quaresma, ele remonta
lá os 40 anos que o povo passou no deserto, lembrando que muitos daqueles não chegaram, né? Aquele povo não chegou à terra prometida. Já foram outros, né? Aqueles que iniciaram foram outros, foram vivendo aqueles 40 anos ali, um tempo de purificação. E o deserto, ele é algo físico e é algo espiritual também para nós. A leitura evangélica, a leitura bíblica, o evangelho que traz a campanha da fraternidade, de onde foi tirado o lema, dai-lhes vós mesmos de comer, é o evangelho de Mateus. Um evangelho messiânico, um evangelho que traz Jesus como o nosso Messias. E lá no início da leitura do capítulo 14, no versículo 13, ele traz o início assim, dizendo: depois de ter ouvido, Jesus se retira. O que foi que Jesus ouviu ali? A gente se pergunta, né? Jesus ouviu a notícia de que João Batista tinha sido assassinado. João Batista foi morto. João Batista foi degolado por denunciar as injustiças, por denunciar a sociedade, os poderes, os poderosos. E Jesus recebeu essa notícia. São João Batista era primo de Jesus. Imagina você receber uma notícia dessas. Como que nós nos sentiríamos? Como que nós nos sentimos? Tristes, abatidos. Jesus sentiu isso. E Jesus sentiu a necessidade de se retirar. O deserto de Jesus, né? Mas ao ir na barca, e as pessoas descobriram onde ele ia, o povo descobriu onde ele ia. E ao chegar lá, ele viu aquela multidão. Quando ele viu aquela multidão, em busca dele, com sede da palavra, com sede de Jesus, com sede também de alimento, de comida, de bebida, de fraternidade, de paz, o povo sedento. Esse evangelho nos mostra que Jesus, mesmo com seu sentimento de dor e tristeza pela perda do seu primo, da forma como ele foi morto, Jesus não foi indiferente à dor daquele povo. Jesus não foi indiferente à sede daquele povo. Jesus teve compaixão, desceu da barca e foi atender a todos. Pregou o dia todo. No finalzinho da tarde, os discípulos, vamos imaginar nós, né? No meio do nada, com um monte de gente, todo mundo já começou a sentir fome mesmo, a fome física, e os alerta: Jesus, Senhor, vamos liberar o povo para eles procurarem o que comer nas redondezas. Aí Jesus mostra aos discípulos e a nós também nesse evangelho a nossa responsabilidade com esse povo. Aí é quando ele diz o imperativo, ele dá o mandato. Ele não diz, dá se você quiser, não. Ele diz, dá eles vós mesmos de comer. Mas, Senhor, nós não temos... O que vocês têm aí? Alguns peixes, uns pães. Pode trazer. E aí ele faz o milagre da partilha, depois de tantos comerem, sem contar crianças e mulheres, ainda sobrou vários cestos de pão e peixe. Então Jesus ali, ele diz assim: cristãos, onde vocês estiverem, partilhem o que vocês têm. Lá em 1975, quando veio a primeira vez o tema Fraternidade e Fome, aconteceu o Congresso Eucarístico em Manaus. E nesse Congresso Eucarístico o tema foi, lembrando aqui, repartir o pão. A Eucaristia, ela está diretamente ligada à partilha. E naquele momento ali, com aquela multidão, Jesus fez a partilha. E nesse congresso,
teve vários hinos, né? Vários cantos maravilhosos, lindos. E na campanha da Fraternidade 75 teve um que você conhece, que eu vou lembrar que é: os cristãos tinham tudo em comum, dividiam seus bens. Eu me emociono com esse tema porque a gente não admite alguém passar fome diante de um país que é considerado o celeiro do mundo. O Brasil é considerado o celeiro do mundo, mas não produz para alimentar, produz para lucro. E aí a igreja vem e convida a gente. Partilhe o que você tem, vamos partilhar. Se você passou por alguém, você percebeu que está com fome, você tem algo, dê a ele. Porque o que ninguém está vendo você fazer, Deus vê. E você será recompensado. Esse é o mandato dele. E é por isso que a gente traz a campanha da fraternidade, mais uma vez, esse tema, e traz nesse período da quaresma, para a gente como cristão, como cristã, cidadão, cidadã, viver a nossa fé concretamente. É isso, meus irmãos, emociona mesmo. Eu fico emocionada porque a gente precisa ter a compaixão com a dor do outro, né? Nós que seguimos Jesus, nós que somos seguidores do Deus da liberdade, o Deus da libertação, nosso Redentor, acreditamos naquele Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que escuta o clamor do povo. Nós acreditamos nesse Deus, o Deus que escuta o clamor do povo, do seu povo, e desce para libertar. Como é que ele desce para libertar? Desceu junto com Jesus, desceu em Jesus, né, que é o nosso Deus. E também em nós, ele age em nós, cada um de nós. Ele usa cada um de nós como instrumento de libertação, como instrumento de partilha, como instrumento de amor. Uma preocupação local, né? Papa Francisco nos convoca uma preocupação no nosso território, na nossa cidade. Como é que está a nossa cidade? Manaus, Amazonas, o nosso estado. Nós temos mais de 25% das famílias em insegurança alimentar. Na verdade, em Manaus, a grande maioria mesmo vive em situação de insegurança alimentar. Então, como que nós podemos, né? Nós podemos sim fazer de forma individual? Podemos. Como eu citei agora há pouco, os exemplos de partilha. Mas nós podemos também, como coletivo, como organização, como instituição, a gente também cobrar políticas públicas mais humanas, para que as pessoas possam viver com dignidade, ter o que comer, alimentar-se. Não ver gente morrendo de fome, isso é um flagelo, como diz o próprio texto base, que traz esse objetivo principal, a gente sensibilizar a sociedade para esse flagelo da fome. Isso é uma vergonha. É uma vergonha para nós, cristãos, é uma vergonha para a sociedade, termos famílias passando fome. Então, a campanha da fraternidade, nesse período da quaresma, que nos convoca a viver a oração, o jejum, a esmola, a caridade, ela traz esse imperativo para nós, que nós não sejamos aporofóbicos. Aporofóbicos vem do termo aporofobia. É um termo, é um neologismo, é um novo termo que se instituiu até não tem muito tempo, para dizer daquelas pessoas que têm ódio de pobre, nojo de pobre, medo de pobre. É um termo que nem cabe a nós cristãos. Porque como termos ódio do pobre, medo do pobre, nojo do pobre, se a nossa igreja ela tem uma preferência pelos pobres, se a nossa igreja ela fez a opção pelos pobres, se Jesus veio para os pobres e nós nos dizemos seguidores de Jesus, então a aporofobia não nos cabe, essa não nos pertence. Então, se nós temos um pouquinho desse sentimento, aí a gente tem que sentar, repensar, refletir o Evangelho de Mateus, as palavras de Jesus, que até disse, pobres sempre existirão, mas miséria não, insegurança alimentar não. Não foi nem o termo de Jesus naquela época, mas hoje, se ele viesse, ele diria isso para a gente.
Então, algo que nós podemos fazer como leigos, leigas, jamais sermos aporofóbicos, não. Eu estou vendo ali uma fila de pessoas pobres, eu vou olhar para o outro lado. Não. Nós precisamos ter essa compaixão pelo nosso irmão. Para não acontecer na prática aquela música, né? Entre nós está, lembra? Entre nós está e não conhecemos. Quem é que está entre nós? Jesus entre nós. Jesus está na pessoa do pobre. E a outra coisa que nós podemos fazer é, diante das políticas públicas, fazer acontecer o direito à alimentação que está garantido na Constituição Federal de 1988, né? Garantido a partir de 2010 pela emenda constitucional número 64, que garante, eleva o direito à alimentação. E outra coisa também, na quarta-feira de cinza, que é a abertura da campanha da fraternidade, todos nós, leigos e leigas, cristãos, toda a nossa igreja é convidada a estar junto nesse dia. E quarta-feira de cinza, às 9 horas, nós vamos realizar a abertura da campanha lá na Manaus Moderna, ali na feira, aos fundos da feira da Manaus Moderna. Muito fácil de chegar lá, central, né? Um ponto central. Então você é convidado a lá, levar a sua família, para que a gente, junto ao cardeal, junto à nossa igreja, junto aos nossos multiplicadores da campanha local, junto a toda a igreja de Manaus, realizar essa abertura com uma celebração simbólica, onde nós vamos fazer essa partilha do pão, cada um receber um pedacinho e refletindo sobre esse receber o pão da Eucaristia, que nos convoca para a nossa responsabilidade social. E aqui eu gostaria até de lembrar uma fala de 2 santos, que a nossa igreja católica, através das leituras bíblicas, das escrituras bíblicas, através da tradição da igreja e da razão, no caso do magistério da igreja, ela nos faz viver a nossa fé e viver de forma concreta. Então, nas tradições da igreja, nós temos toda também uma doutrina social. O magistério da igreja também tem toda uma doutrina social. São muitos livros, muitos documentos que nós podemos estar nos aprofundando para ver o nosso papel social, o papel social da igreja. E São Crisóstomo, ele foi considerado o boca de ouro. Boca de ouro porque ele denunciava tanto os poderosos políticos como os poderosos eclesiais, denunciava e dizia assim, olha, aqui está no texto base: muitos cristãos saem da igreja e contemplam fileiras de pobres que formam como muralhas em ambos os lados e passam longe sem se comover, como se vissem colunas e não corpos humanos. Apertam o passo como se vissem estátuas sem alma em lugar de homens que respiram. E depois de tamanha desumanidade, se atrevem a levantar as mãos ao céu e pedir a Deus misericórdia e perdão pelos seus pecados. São Crisóstomo, lá no número 148 aqui do texto base. E São Jerônimo também. São Crisóstomo, doutor da igreja. São Jerônimo, bispo da igreja, ele alerta também, aqui no 147, o texto base traz a palavra de São Jerônimo dizendo assim, a glória do bispo é ajudar a necessidade dos pobres, e a ignorância de todo sacerdote é afanar-se por suas próprias riquezas. Nosso tempo precisa redescobrir o brilho da sociedade, da solidariedade e a glória que brilha e habita o coração. Então, São Jerônimo nos alerta para a nossa responsabilidade social quando comungamos, quando estamos juntos na nossa igreja, para que não sejamos só espirituais, mas pensemos que somos corpóreos e espirituais. E o padre Pedro Arrupe, um sacerdote jesuíta, ele disse assim, olha,
Se em alguma parte do mundo existe fome, nossa celebração eucarística está de alguma maneira incompleta. Então, eu convido a todos a gente se mobilizar cada vez mais, ampliar mais ainda a nossa mobilização para o combate desse flagelo à fome, que a campanha da fraternidade nos traz aí como o mandato de Deus, o mandato de Jesus, que Jesus é Deus e dá-lhes vós mesmos de comer, é o que ele diz. E durante a quaresma, nós vamos ter vários programas aqui na rádio Rio Mar. Vai ter as novenas, a oração do terço, o ofício das horas, vai ter as entrevistas com vários cientistas, vários especialistas sobre o tema. E nós vamos trazer, durante toda a quaresma, esses programas da campanha da fraternidade. Aí você é convidado a participar, a acompanhar também todo o programa na Rádio Rio Mar, que nós vamos estar aqui continuando essa conversa sobre a campanha da fraternidade, partilhando as ações que já existem na nossa igreja, porque a Igreja Católica é a igreja que mais faz caridade, é a instituição que mais exerce a caridade junto à sociedade, mitigando, diminuindo, amenizando o sofrimento do nosso povo. Eu desde já agradeço aqui à Rádio Rio Mar por esse espaço e que nós possamos continuar essa conversa em todo o período da quaresma e exercitar, aqui ajuda, né, a gente exercitar a nossa conversão, a prática da nossa fé e assim sermos cristãos, cidadãos e cidadãos, cristãs e cristãos, leigos e leigas, melhores, para quando chegar também a nossa hora, a gente pode chegar lá com Deus e dizer: Senhor, eu trago aqui uma florzinha, que o Senhor sabe que cada um de nós faz, né? O Espírito Santo, ele escaneia o nosso coração, é o nosso escana, ele sabe o que nós sentimos, o que nós vivemos. Então, tudo que nós fizermos aqui, ao menor do seu irmão, foi ele que disse, né, Jesus, é a mim que fazemos, né? Ele diz, é a mim mesmo que fazem. Então, continuemos vivendo o nosso jejum, a nossa oração e a nossa esmola, a nossa caridade, a nossa penitência nesse período de conversão. Muito obrigada. Gratidão a todos e continuemos nessa jornada, nessa peregrinação onde vivemos aqui nesse mundo. A ausência da fraternidade